Seguinte, Luiz Galvão tá por aí? Está, Isabelle também. Então, Isa, segura aí que daqui a pouquinho a gente fala com você. Mas vamos lá com Luísa Galvão, porque a gente vai falar de Bahia e de Atlético Mineiro. Mas é o seguinte, Matheus, antes da gente... Aliás, perdão, Lu, boa tarde, seja bem-vindo ao Basketball Clube. Tudo bom? Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Brenner. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui. É uma rodada muito feliz, né, para os mineiros. Os dois times venceram. O Cruzeiro venceu de 1-0 para o Grêmio, lá em Porto Alegre. E ontem o Atlético Mineiro também venceu o Bahia, né, de 3-0. Esse jogo polêmico. O Brenner falou sobre as polêmicas da rodada, né, se teria outros lances. Eu acho que esse jogo do Atlético e do Bahia foi tão tumultuado que até abafou outros jogos, né, em questão de erros de arbitragem. Pois é, mas aí, gente, é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, meu querido Matheus Pinho. Tem uma foto que está circulando nas redes sociais, e aí eu vou pedir licença aqui a Luísa para que você faça aquele joguinho que você coloca eu, Luísa e Brenner, e aquela foto. Porque por mais que seja um frame, tá, do que aconteceu ontem lá na Arena MRV, é um frame do lance de Júnior Alonso em cima de Michel Araújo e o lance de Plata. Qual foi o jogador do São Paulo? Você sabe? Plata não. Bom, mas foi um jogador do São Paulo, porque também ontem Flamengo e São Paulo, meu irmão, começou 9h30 da noite, eu já tava... Não tava dormindo não, mas não tava vendo o jogo, porque a adrenalina ontem tava daquele jeitão. Arboleda. Foi Arboleda? Foi? Grande amigão, Thiago. Por sinal, deixa eu dizer um negócio, Gonzalo Plata, hein? Vai pedir música, expulso contra o Racing, expulso contra o São Paulo, né? Já não joga a final da Libertadores, já não joga na próxima rodada pelo Flamengo, aí eles que se resolvam por lá. Mas essa imagem é só para mostrar que na mesma rodada, o mesmo tipo de lance foi interpretado de uma maneira completamente diferente. E isso já vem acontecendo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Pode soltar aí a imagem, meu querido Matheus Pinho, por favor, aqui para que a gente possa poder ver. Sei que a imagem já está na tela, mas olha aí. Plata em Arboleda. Júnior Alonso em Michel Araújo. Brenner, o que é que tem de diferente nessas imagens aí? O pé do Michel Araújo que tá virado, só isso. Luísa, o que é que tem de diferente nessas duas imagens aí? Exatamente, né? As duas, é o que o Breno falou. O pé do Michel Araújo, ambos estão com o pé no chão e os dois jogadores da outra equipe estão com o pé acima da linha do tornozelo, né? Eu vou dizer a você, viu? Não sei por como o Michel Araújo tá ficando no jogo, porque o pé dele tá virado e a solada é no tornozelo. O pé dele, eu não sei como é que a perna dele não quebrou, porque o pé dele tava no chão. Por mais que o VAR tenha interpretado de maneira diferente, a gente vai ouvir aqui já. Inclusive, Matheus, deixa pronto aí porque o do Arboleda tá o áudio do ali, VAR. né? Plata também é porque, repare, o de Michel Araújo, ele é atingido mais na perna. O de Plata pega mais em cima, ali encaixado no tornozelo, talvez não quebrasse, mas poderia fraturar o tornozelo. Mas repare, perna esquerda de Plata, perna esquerda de Arboleda, perna esquerda de Júnior Alonso, perna esquerda de Michel Araújo. Tudo é igual. Os dois pés dos jogadores que estão, inclusive, de uniforme branco, fincados no chão. Os dois pés dos jogadores que não estão com uniforme branco, um branco e preto e o outro vermelho e preto, estão por cima, como o Luísa leu muito bem aí, acima da linha do tornozelo. Isso, na regra, é cartão vermelho. A fala de Rogério Ceni, que a gente vai ouvir também depois do áudio do VAR, meu querido Matheus Pinho, ele fala, mais 30 segundos de jogo, Arena MRV, o Galo que já tinha sido prejudicado contra o Inter na expulsão, e Luísa lembrou muito bem isso no nosso grupo de pautas de mais cedo, a expulsão de Vitor Hugo, pressão, a mídia batendo e não vou aqui querer dizer, mas sei lá quais são os interesses que estão por trás, né, nas escalas de árbitros no Brasil. O que a gente pode dizer é que os árbitros são ruins, são incompetentes e não há critério para a arbitragem brasileira. Cada um faz o que quer. Isso dentro de campo. E ela se acentua e a gravidade... Olha isso, gente. Olha isso aí. Ainda fica, né, com a gravidade ainda maior dos lances, porque existe o VAR no Brasil. E o VAR deveria, pelo menos, diminuir não a sensação de injustiça, diminuir os erros do árbitro em campo. Mas o que a gente está vendo a cada rodada é que mesmo com o artifício da imagem na cara, num ambiente onde eles não têm pressão, estão no ar-condicionado, não tem torcedor gritando no ouvido, não tem jogador batendo no peito dele, nada. Eles olham para essa imagem, olham para as outras imagens, Brenner, perfeito, para os outros ângulos, e em um
expulsa. No outro, não expulsa. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o que disse então. Torcedor do Bahia, me perdoe, vocês vão ficar ainda mais revoltados, mas vamos ouvir a discussão, a análise do VAR no lance entre Júnior Alonso e Michel Araújo, com 30 segundos de bola rolando. Olha só. Vamos colocar aí o áudio, porque aí dá pra ouvir direitinho. Vamos lá. Olha o lance aí rolando. 30 segundos de jogo. 30 segundos. A bola ali com o Guilherme Arana, né? Depois o Atlético vai dar uma recuada. Sem falta, pode seguir. Nada. E agora o lance vai acontecer. Pronto. Agora. Quarto árbitro na frente. Toca o pé, mas o pé não tá fixo, tá? Ele tá no alto e vai deslizando, tá bom? Ele escorregou, não. Okay. Ele pisa em cima da bola, calma. Ele pisa em cima da bola. Pra mim não é protocolar, tá? Ô, Trace, ele pisa em cima da bola e depois tem um pé sobre pé. Pé com o pé aqui, tá? Tem um pé que está no tornozelo do jogador, mas não está fixo o pé no chão, ele vai deslizando, tá? Tá, Michel, segura a vontade, põe a vontade, pode sair. Michel. Ei, olha aqui, calma. Não, calma, tá olha em disputa a bola, não é depois do foi toque. falta, só que eu dei a sequência pra sua equipe, vem. Que atendimento? Tá lá, já foi checado, foi o que eu vi. Ele pisa em cima da bola e escorrega na bola, ele não bate lá, tá bom? Sim. Vamos lá. O árbitro estava até bem posicionado em campo. O quarto árbitro na frente. O quarto árbitro na frente. E aí eu vou além. Ele disse que o pé de Michel não estava fincado. Quem desliza o pé de Michel é a força do pé de Júnior Alonso no tornozelo dele. Não há disputa pela bola, como a Luísa falou muito bem na leitura dela. Olha só, Júnior Alonso vem por cima da bola. Michel é quem tira a bola. E ele fala que o Júnior Alonso escorrega. Júnior Alonso escorrega porque ele tá indo na bola. Ele vai pra dividir, ó lá. Só que ele vai pra dividir com o pé totalmente em cima da bola. E é por isso que atinge, né, Lu? A linha de cima do tornozelo. Então, o Galo, nesse lance aí, se chiou e bradou no lance de Vitor Hugo na rodada passada, agora deveria vir falar o quê? Ó, fomos beneficiados. Porque tá claro que essa expulsão, ou melhor, a não expulsão de Júnior Alonso, acabou condicionando demais o que teria sido o jogo em favor do Bahia, porque você jogar um jogo com um atleta a mais, em tese, o Bahia teria superioridade no jogo, né? Exatamente. E são lances que estão acontecendo toda a rodada. Só nessa rodada foram 2 lances em 2 jogos. Desde o lance do Palmeiras, né, que não foi expulso, tem se falado muito sobre esse tipo de acontecimento e como que os árbitros deveriam agir nessas situações. Mas é aquilo que a gente vem conversando, né? Falta de critério. Um árbitro ele vai dar cartão amarelo, outro cartão vermelho, e como nesse caso, nenhum dos dois. E eu acho que me choca ainda mais o VAR nem chamar o árbitro para olhar o lance. Eu acho que o VAR chama árbitros para outros lances que eu acho que nem deveria, que eu acho que só na análise dele já consegue passar para o árbitro de campo o que poderia ter acontecido, mas nesse lance ele não chamou. Então me choca também ele não ter chamado para o árbitro poder olhar. Então, eu acho muito difícil. Eu entendo a cobrança dos clubes, mas também é o que você acabou de falar, Pedro. Na rodada passada, o Atlético reclamou, nessa rodada é beneficiado e ninguém fala, né? Quando você é roubado, assim, quando você é prejudicado, perdão, você acaba soltando nota, você dá coletiva de imprensa, você vai na zona mista, você vai no pós-jogo. Quando você é beneficiado de alguma forma, é silêncio, é comemoração de vitória, jogadores felizes. E, infelizmente, dessa forma não vai pra frente, né? Eu até imaginei que por aquele lance do Gustavo Gomes, do Palmeiras e Cruzeiro, ter sido tão falado, esse lance, esse tipo de situação já estaria resolvida, né? Já entendemos o que aconteceu. Aqui é daqui pra frente, ok, errou, já é triste ter errado, mas erramos, mas daqui pra frente vamos resolver esse tipo de situação. Mas não é o que tá acontecendo. O que deveria acontecer, Brenner, perdão de interromper, mas é o seguinte, deveria ter uma assembleia dos árbitros. Dizer assim, vocês estão vendo esse lance aqui de Gustavo Gomes, que foi quando começou toda essa polêmica, né? Como o Luísa lembrou bem. Vocês estão vendo esse lance aqui, o critério para esse tipo de lance é vermelho. Será que eles não conversam entre o WhatsApp, não tem um Deveria ter, pelo menos, ou minimamente, alguma orientação. Porque o que parece, sabe o que é que cada árbitro faz o que quer. Esse lance aí no Brasil, ele é o quê? Ele é o quê? Me respondam. Cada jogo é um...
É um critério diferente. A depender do árbitro, Gustavo Gomes não foi a depender de onde a partida é realizada, a depender do time que sofre a falta, a depender do time de quem comete, a depender do jogador que comete a falta, sabe? Então tudo isso é levado em consideração. É pra chegar e dizer assim, olha, a partir de agora, árbitros do Brasil, esse lance aqui, tá? É pra cartão amarelo, é pra cartão vermelho. Porque o que a gente tá discutindo aqui não é nem só o fato de ter sido ou não expulsão. É que o mesmo lance é apitado de diferentes maneiras. Se existisse um critério único do tipo, ó, jogador que passou o pé por cima da bola, mas atingiu a perna, é pra amarelo. Tá na regra, então tudo é amarelo. Ó, jogador que passar o pé por cima da bola, acima da linha do tornozelo e atingir o companheiro de profissão com as travas da chuteira, é vermelho. Deveria ter pelo menos uma unidade no discurso, uma unidade naquilo que os árbitros têm que apitar. Mas não, a gente fica sem saber o seguinte, a regra diz uma coisa, um árbitro interpreta a regra da maneira que a regra manda. Outro, Brenner, não, faz do jeito que quer. E o que Luísa fala é justamente o que mais me deixa irritado nesse lance, é que o Rafael Trace não chama o Davi na cabine. E quando o Rogério fala que hoje quem condiciona a partida é o Vale, tá certíssimo. Porque o Rafael Trace foi o manda-chuva do jogo. Ele falou, não, aqui eu não vou chamar o Davi não, aqui pra mim ó, foi na bola, escorregou ali, tocou na bola primeiro, o pé dele tava no chão, foi pé com pé. Pronto, o Davi Lacerda foi lá pros jogadores do Bahia e falou, não, foi pé com pé, já foi analisado, segue o jogo, já dei falta pra sua equipe, mas dei vantagem. O Davi Lacerda tá isento disso aí, pode até estar isento, porque ele tava muitos jogadores na frente dele. Mas o Rafael Trace, é o maior erro. Câmeras e câmeras. E aí, meu amigo Vitor Vilas falou uma coisa certa hoje. Quando a gente fala de arbitragem no Brasil, desde o advento do VAR, a gente não pode isentar um ou outro. É arbitragem. O VAR tá incluso no jogo, pô. O VAR tá incluso no jogo, sabe? Não tem algumas coisas que, por exemplo, antes do VAR, quando o assistente marcava impedimento, a culpa não é do árbitro, é do assistente. Exato. É ele que tá com a visão do impedimento. Não tem como o árbitro principal do jogo ver impedimento. Mas com o VAR, aí, meu irmão, tá todo mundo no bolo. Todo mundo acabou errando. E o quarto árbitro tá na frente, cara. Ele não poderia chamar falando, ó, teve um pé aqui do Júnior Alonso que pra mim foi falta. Vá lá, olhe, dá uma olhada, dá uma analisada lá, Davi. Não, o Rafael Trace foi o manda-chuva do jogo. Bom, além de tudo isso, a gente ainda vai chegar no lance de Canu, que também foi polêmico, tá? E eu vou explicar o porquê. Mas antes, vamos ouvir Rogério Ceni quando ele fala sobre os erros de arbitragem ontem contra o Bahia na derrota pro Atlético Mineiro. Vamos lá. Mas esse jogo ele começa em Internacional e Atlético Mineiro, quando o Vitor Hugo vai expulso, injustamente, tá? Não merecia ser expulso. Mas o futebol brasileiro não é que tem árbitros ruins, não. O Davi Lacerda, acho que é o nome dele, né? Deixou o jogo correr como se deve, uma arbitragem europeia e tudo tal. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Mas nós vamos ficar aqui, o futebol brasileiro vai continuar dessa mesma maneira. Então, esse jogo não começou hoje. E o Atlético, dentro dos seus direitos e corretamente, porque na minha opinião, que também não vale para nada nesse sentido, o Vitor Hugo foi expulso injustamente contra o Internacional. Então hoje o jogo é ditado no ritmo. Então, assim, eu só me pergunto, esse cara do VAR, que viu o pisão na altura, rasgou o meião, na altura da canela do Michel, ele vai para casa e vai acontecer o quê? Nós perdemos o jogo, temos que vir aqui responder, o Botafogo ganhou, encostou, o Fluminense joga amanhã com o Mirassol, e esse senhor vai fazer o quê? O que vai ser feito com ele? Porque a arbitragem do jogo, eu acho legal, fluiu o jogo, deixou o jogo correr, ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo pro cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram.
Então, o VAR no Brasil, não é que o árbitro é ruim, esqueçam isso. Tem bons árbitros, tem boas arbitragens sendo feitas. Mas o senhor Rafael Trace no VAR, o que acontece com ele? Como é que ele vai explicar que ele não chamou o árbitro sequer para o vídeo, para ver o lance que acho que é o Alonso? Pisa. Não digo que foi por maldade, aquele lance de expulsão clara. Então o futebol brasileiro caminha para onde está devido a isso. Sabe o que vai acontecer? Nada. E no próximo, nós vamos tudo fazendo de acordo com quem foi prejudicado, vamos tentando. Esse é o futebol brasileiro. Então, a análise do jogo, lógico que tem a parte tática, tem a parte técnica que a gente pode até fazer em outras perguntas, mas a realidade, a verdade do futebol é isso. Vocês me dizem que o lance do Michel Araújo é mais propício para vermelho ou o do Canu é mais propício para vermelho? Mas o do Canu, que o árbitro, vou te fazer o que o árbitro fez, assim, ó. Amarelo, deu cartão amarelo. O Bandeira está à frente dele, amarelo. Todo mundo amarelo. Mas o senhor Rafael Trace teve a coragem, porque ele é muito corajoso aqui, no campo do Atlético, de chamar para o pênalti do Canu. Mas esse jogo, quando o Rogério fala, logo no início, esse jogo não começou hoje, começou no erro de Vitor Hugo, é verdade, porque pressão acontece isso. Pode ter certeza que você aí do outro lado, conversando com seus amigos, você já fez o seguinte exercício. E alguém vai ter que pagar o pato porque tal time foi prejudicado. Exatamente. E foi contra quem? O Grêmio? Grêmio é contra quem no outro jogo? E o Bahia sofreu com isso também. Bahia, pronto. O Bahia agora vai pagar o pato. Quem foi que foi prejudicado agora? O São Paulo. São Paulo pega aqui na próxima rodada, Fluminense. Fluminense, bote suas barbas de molho. É assim que funciona. É assim que funciona. A gente tem aí os lances dos gols, meu querido Matheus, do Atlético Mineiro, mas o lance do segundo, o lance dos gols do Atlético Mineiro, o Atlético só vai dominar o jogo depois da expulsão, porque a rigor o Bahia começou bem o primeiro tempo. O Thiago perdeu 2 boas chances, né? O Bahia teve chances para poder abrir o placar. E aí vem o lance da expulsão de Canu. Não sei se a gente tem o lance da expulsão de Canu aí, Brenner. Não. Mas se não tiver... O Atlético só bota os gols. Mesmo. Só bota os gols, né? Mas o lance da expulsão de Canu é o seguinte. Para que um jogador seja expulso, tá? Para que o jogador seja expulso, acho que nesse melhores momentos... Pode rodar aí, Matheus? Pode ser que tenha. Não, nesse recorte tem. Nesse recorte tem. Repare que os melhores momentos do jogo, olha como o Bahia no primeiro tempo, né, vai criando algumas boas oportunidades. Diferente, né? Uma postura diferente, um comportamento diferente, né? O Bahia tendo um comportamento de maior imposição, né? Olha o lance que aí é cima, Thiago, né? Thiago acaba perdendo esse gol, enfim. O Bahia acabou não capitalizando as chances que teve até, né, a expulsão de Canu. E o Bahia fazia um jogo seguro. Poderia até estar vencendo na primeira etapa se não acabasse desperdiçando as oportunidades que teve na primeira etapa. E a expulsão de Canu, eu vou dizer o seguinte para vocês. Não era para Canu ter sido expulso. Independentemente da discussão se era para ter sido expulso ou não, não dá para Canu fazer uma falta infantil daquela. Porque ele puxa claramente a camisa do jogador do Galo. Mas para aquilo ali ser expulsão, ele teria que ter alguns lances, alguns atributos para poder se fazer, claro, uma chance clara e manifesta de gol. Direção, controle, distância. O jogador do Galo não tinha nada disso. A bola estava indo numa outra direção, o jogador ainda estava em progressão para a bola, ele não tinha controle da bola, ele estava distante do gol, mas aí, mesmo sem ter todos esses critérios, Luísa, fazendo valer naquele lance de Canu, ainda assim, a arbitragem acabou expulsando o zagueiro do Bahia e aí o jogo ficou todo ele condicionado a favor do Galo, né, Lu? Eu também acho. Eu acho que a expulsão foi determinante. Não só por você jogar... O Bahia está jogando com um a menos, mas eu senti que até o mental dos jogadores baixou. O Bahia começou a errar muito depois que o Canu foi expulso. E o Galo aproveitou. Assim, o Bahia começou muito bem. O Bahia jogando fora de casa, né, na Arena MRV, mas o Bahia jogou muito bem, pelo menos os primeiros 15 minutos do jogo, pressionando, como você falou, perdeu a oportunidade de gol. O Bahia tem essa dificuldade, né? E também encontrou um goleiro à frente que é um ótimo goleiro. O Everson, eu falei no 10+1 de ontem, que ele poderia fazer essa diferença nesse jogo de hoje. Perfeito. A gente está tentando colocar aqui no ponto, né, o lance da expulsão de Canu, porque tá aí nos melhores momentos do jogo do Galo. Volta aí, Matheus, por favor. É uma besteira antes. Mais um pouquinho aí, ó. Vamos lá.
No próximo lance, pronto. Aí, Ó, o Bahia Arias, tá com as hein? linhas Ei, altas, a Arias. Arias erra. Contra-ataque do Galo. Perceba, Canu vai fazer a falta agora. Pausa aí, Matheus. Pausa aí, volte aí. Acho que é 1,50. 1,50 ali na hora do segundo, 1,51. Agora, pronto. Repare, Canu já tá fazendo a falta aí. Que o jogador do Galo tá indo em direção ao lado esquerdo. É antes do passe. Dê mais um playzinho curto, Matheus. Aí, pronto. A falta é aí. Canu vai... Repare, a bola nem saiu do pé. É Hulk, né, que tá É com a Hulk, bola. isso. A bola nem saiu do pé, ou seja, é antes do passe. Repare, olha a distância do jogador do Galo pro gol. Não tem aí os atributos de distância, de controle, de direção. Nada pra se O Davi dizer... em cima no lance, né? Pra dizer claramente que é uma chance clara e manifesta de gol. Porque quando você vai dar play aí, Matheus, olha aí, repare, ele já fez a falta, Hulk, né, deu... É para amarelo, foi falta, mas não era para expulsão. E aí, depois da expulsão, como o Luísa bem falou, o mental dos jogadores do Bahia acaba assim abalado, né? Não tem como você não ficar depois de um lance como esse. E aí o Galo consegue encontrar, logo depois da expulsão, 1-0. Aí, Brenner, logo depois que você tem um jogador expulso e faz um gol, aí evidentemente que o mental vai pro saco, né? O Luísa foi perfeita em relação ao mental do Bahia, mas chamar a atenção para uma coisa, Pedro, que ontem no jogo de ontem contra o Galo, parabenizar a leitura de jogo que fez o Rogério Ceni. O Cássio chamou a atenção disso na Rádio Sociedade ontem, quando ele falava que o Dudu, o Hulk e o Bernard não voltam para marcar. E foi justamente aí que o Bahia teve espaço. E aí o motivo de não ter o William José, que é um cara mais pesado no jogo, teve um ataque mais móvel, liberou o Juba um pouco mais pela esquerda, trouxe o Cauli por dentro, como foi no segundo tempo contra o RB Bragantino na Fonte Nova, e você tinha Ademir e Thiago flutuando. Então foi um Bahia que teve muitas chances criadas a partir disso. O Juba mais chegando à linha de fundo, com o Cauli um pouco mais por dentro. Então foi um Bahia com uma postura totalmente diferente fora de casa, algo que a gente vinha cobrando, que era o mesmo esquema tático, a mesma postura. O Bahia começou muito bem no jogo, poderia ter feito 1-0, 2-0, não seria nenhum problema isso, o Bahia ter feito 2-0 no início do jogo. Só que veio o segundo tempo, a expulsão do Canu atenuou bastante o resultado, e aí o Bahia ficou totalmente perdido, o mental totalmente abaixo, e o Rogério Ceni não soube o que fazer. Chegou a fazer algumas trocas, mas não tinha muita coisa para fazer, e aí é claro, o torcedor sempre coloca o resultado como primeiro lugar, mas a expulsão atenuou bastante. Qualquer análise com relação ao desempenho do Bahia nessa rodada, ele só vale até a expulsão. Porque o Bahia fazia um bom jogo diante do Galo, só que aí depois o Galo, né, Luísa, conseguiu fazer o primeiro gol, depois fez um golaço Gomes, né? de Igor Gomes de falta. E, pra terminar, Biel, lei do ex, né? Ele até fez assim, né, pra poder tirar a nhaca ali e tal. É o primeiro gol dele, Luísa, com a camisa do Galo? Primeiro gol dele e a meta... Primeiro gol dele com a camisa do Galo. E a meta fica mais próxima do Galo ter que pagar os 40 e tantos milhões junto ao Sporting por ele, né? Isso, ele fechou com os minutos do jogo de ontem, ele fechou 80% da meta, né? Então faltam 20% para ele atingir, e aí o Atlético ter que comprá-lo pelo Sport, né? E o Bahia receberia uma parcela desse valor. Então o torcedor baiano ficaria feliz com essa compra, mas o torcedor atleticano não. Apesar do Biel ter feito o terceiro gol, ele não estava rendendo. Eu falei ontem no 10+1, né? Falei assim, acho que ele não deve ficar, porque não deve atingir a meta. Apesar dele entrar, ele não faz tantos minutos na partida assim. Ele faz assim 15, 20 minutos por partida. Mas agora, se ele começar a fazer gol, um atrás do outro, fazer assistência, o torcedor atleticano vai esquecer tudo que falou, vai esquecer todo até esse site que eles fizeram, e vão falar assim, vai fazer até camisa, Biel fique, porque é assim, né, o jogador ele pode ter feito uma temporada horrível, nos últimos 2 jogos, se fizer um gol cada, a torcida já começa a pedir ele para ficar. E eu acho que, eu falei ontem no 10+1, né, que eu achei que era um jogo para empate. Apesar do Bahia pressionar muito nesses primeiros 15 minutos do primeiro tempo, é um time que tem muita dificuldade de marcar gols. Tem que ter muitas oportunidades para poder fazer. Verdade. E o artilheiro estava no banco, né? E o Atlético conseguiu segurar bem, como eu falei, o Everson é um goleiro muito bom e que faz a diferença nesse time do Galo. Então eu acho que, como você mesmo falou, não tem como dizer o que poderia ter acontecido, porque eu também acho que a expulsão condicionou o jogo. Mas pelo menos nesse primeiro minuto até a expulsão, o Bahia tinha chances, mas pecou por essa falta de efetividade. E o Galo eu também acho que também não tem essa efetividade toda, então eu acho que poderia ter sido um 0-0 ou 1-1.
Mas, como falei, não tem como dizer porque a expulsão determinou como que seria a partida. E eu acho que como falei, os jogadores do Bahia sentiram muito e erraram bastante no lance dos gols também. E deu oportunidade pro Atlético fazer os 3 gols. Perfeito, Luísa, perfeito. Viu o Eduardo Aleluia dizendo, Pedro discordo sobre Canu não fazer a falta. A falta é recurso de jogo. Ele trocou um ataque perigoso por um cartão amarelo muito correto, inteligentemente. Beleza, Eduardo, pode ser visto assim, concordo com você também. Mas não deixa de ser também uma falta infantil, mas lembrando que Canu estava sem ritmo, né? Se ele não faz aquela falta... Tava orientando bastante o jogador do Galo ia em direção ao gol, aí sim, se ele fosse fazer a falta depois do jogador receber a bola, dominar a bola, partir em direção ao gol, aí sim ele seria corretamente expulso, mas da maneira que foi a falta, Canu sabia que ele fez a falta para amarelo. Ele não contava com a interpretação tão equivocada por parte da arbitragem